Estamos lendo o livro de Gênesis. Vamos ler agora o capítulo 41. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Ora, estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de traje e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: tive um sonho, e não há quem o interprete. De ti, porém, ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não está em mim. Deus é quem dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: em meu sonho, estava eu em pé à beira do Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após elas, subiam outras 7 vacas fracas, muito feias à vista e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvessem consumido, porque o seu aspecto ainda era tão feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de uma só cana subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas murchas, miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Ora, contei isto aos magos, mas não houve quem mo interpretasse. Então lhe disse José: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiam depois delas são 7 anos, bem como o são as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão eles 7 anos de fome. É isto o que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. A estes seguirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura
será esquecida do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que se seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó aos seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, e eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete, e pô-lo na mão de José. Vestiu-o de traje de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu 2º carro, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim, Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó. Sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Zefanate Paneã, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu amãs cheias. E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, porém em toda a terra do Egito havia pão. Depois, toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também, de todas as terras, vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras.